A gente falou isso ontem, né? Que o ser humano, ele precisa viver com outros seres humanos, né? Um precisa ajudar o outro. Só que aqui não, principalmente no Ocidente, né? A gente acaba usando o dinheiro para comprar o tempo do outro e esquece dessa ideia, assim, de ajudar, eu preciso do marceneiro, daí você compra o tempo do marceneiro. Não assim, tipo, Tem uns que não devolvem. Né? Mas esse trabalho, assim, de dependência de um do outro, né? Que eu acho que você consegue enxergar mais lá. Interdependentes, Sim, total. exato. É isso aí. Não importa, e eu entendo assim, não importa quanto evolua a sociedade num todo, né? De você ter tecnologia, de você ter... Nós tivemos agora, né? Pandemia, Zoom, nunca vai acabar. Você pode falar, olha, evoluímos, estamos... Né? Nunca vai acabar o coletivo. Para nascer, você precisa de ajuda e para morrer, você precisa de ajuda. Exato, não exato. adianta. A gente abre a torneira. Quantas pessoas não trabalharam para aquilo acontecer? Essa luz que está chegando, enfim. Tudo, né? A gente acaba perdendo isso, até o egoísmo, né? E o jeito que a gente está vivendo, a gente acaba desensibilizando, né? Porque é isso, a gente precisa da ajuda do outro. E quando a gente vai num lugar desse, que aquela atmosfera... O que acontece lá em Item? O que acontece? A atmosfera e aquele local, ele tem um esquema que se o atleta ele sair dali, ele já vai estar perdendo. Vou para os Estados Unidos, vou para a China, vou para o Japão, vou para... Ele não vai encontrar... Não vai ser igual. Né? Eles ficam não sai. O Kipchoge não mora na Inglaterra. Ninguém sai. Lá. Nenhum sai. Lá, né? Nenhum sai. Tipo, se o atleta tá correndo, esses atletas que estão em alto nível, eles não saem de lá, porque eles sabem que lá aquele esquema de, tipo, acordar e sair para correr com 100 caras, aí no outro dia fazer tiro com mais 50 caras, aí no outro dia sair para correr com mais 100 pessoas, ele só vai ser desafiado daquela maneira ali. Sim. Entendeu? Sim. E o Kipchoge, quando ele tá na pista, ele tá ali, o grupo dele tem 12, 14 caras. Ele não tá na frente o tempo inteiro. Sim. Então a gente tá falando do recordista mundial, às vezes, com 5, 6 caras na frente dele. E ele precisa desses caras, né? Lógico. Não ele tá treinando lá num parque lá em Londres sozinho que não vai conseguir esse resultado. Sozinha, não é legal. Não é Não legal. é. Chega um momento ali que você fica num platô. Você não evolui porque não tem o que te puxe pra cima, né? E sozinha é muito mais difícil. Você fala, vamos fazer força, não dá. Chega um momento que você estabiliza. Agora, você estava falando sobre ajudar. É muito interessante esses projetos que você faz, Ademir. Você teve esse final de semana em Milagres, e é muito interessante esses projetos que você faz, em que você literalmente arrasta pessoas de todas as idades, crianças até adultos, quase como devolvendo o que você recebeu do esporte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, eu venho de uma família humilde pra caramba, né? Eu venho de aquele momento que eu comecei a ir pro Ibirapuera, o fato dos meus pais me darem dinheiro para eu pagar a passagem, ir para o Ibira e voltar, eu entendia que aquilo já era um esforço que eles estavam fazendo. Tipo, você gosta disso aí que você está fazendo? Então, beleza, a gente vai te incentivar aqui, toma o dinheiro, vai lá, né? Levava a minha frutinha. Então, e o esporte me deu tudo, né? Uhum. Eu fui... enfim, eu viajei o mundo todo, enfim, ganhei várias coisas, a minha formação foi dentro do esporte. Óbvio que a minha família tem uma parte fundamental, mas o balizamento, as minhas ideias, as minhas crenças, toda a minha formação foi no esporte. E logo que eu me formei, eu já comecei a pensar isso. Eu falei, isso aí eu preciso... O fato de dar aula, eu já entendia que era devolver. Sim. Formação da criança, né? Você trabalhar como professor... Servir. Quando eu comecei a dar aula para criança, foi o momento que eu cresci, eu virei adulto. Porque quando eu entrei na faculdade, eu ainda era molecão e não sei o quê, e vamos beber e não sei o que lá. E aí, quando eu começo a ver que as crianças começam a olhar para mim e... esse cara é meu exemplo. Sabe? As crianças começam... Aí eu falei,
agora mudou. Agora eu preciso me tornar uma pessoa, porque agora não sou só eu. Você é a referência, né? Agora eu me tornei referência. Então, a minha formação, né, e de onde eu vim, de onde eu saí, tudo isso, eu começo a entender a importância disso. E isso começa muito depois. Assim, o fato de dar aula para criança, ou passar essas coisas para as pessoas, eu falo, eu estou devolvendo, que o esporte me ajudou. Mas na pandemia cresceu. Quando acontece a pandemia, pouco antes da pandemia, mas na pandemia um pouco mais, a minha referência, que eu ajudava sempre, a tia Cris, que tem um projeto social no extremo sul da capital aqui de São Paulo, ela falou, Ademir, o pessoal está passando fome aqui. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o carro uma vez por semana, que a gente não podia sair, eu vou abrir o carro uma vez por semana, e as pessoas, eu falo, galera, eu vou toda sexta-feira estar com o carro aqui, quem puder doar uma cesta básica, doa que eu vou pegar e já vou levar lá pra galera. E aí quando eu cheguei lá, cara, né, primeira vez acho que eu levei 12 cestas básicas, que eu cheguei lá, eu vi as pessoas, né, tipo, dividindo as cestas básicas, ela tá com criança pequena, essa não sei o quê. Eu falei, essa galera mora a 8 quilômetros da minha casa. Tá passando fome. A galera tá passando necessidade. Aí eu comecei a trazer isso para as pessoas e até a gente chegar ao ponto de, em uma doação, a gente doou 1.200 cestas básicas. Uau. Fizemos uma ação e, assim, coisa doamos 1.200 cestas básicas, 2 caminhões levamos. Eu lembro desses. E aí eu falei, porra, assessoria esportiva, ela... Óbvio que a gente faz um trabalho com as pessoas que estão no grupo, as pessoas estão pagando, né? Mas a assessoria esportiva, ela também tem esse... Porque eu tenho um monte de gente, eu tenho 600 pessoas dentro de um grupo que, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer um lado social, a gente vai ser uma célula que a gente pode ajudar essas pessoas. A gente pode, de certa maneira, ajudar e fazer assim... É um movimento. E que talvez você não saiba, mas isso conecta muito mais as pessoas também. Porque eu acredito que uma das nossas funções como seres humanos é servir e ajudar. Quando você para de fazer esse movimento, você fica doente. Daí, muitas pessoas falam assim, eu tô com depressão. Lógico, tem outros problemas, né? Não dá pra gente colocar isso como... Mas a partir do momento que você fala assim, não tô bem, começa a servir. Começa a fazer esse movimento de... dar muito mais do que você quer receber. Ajuda o próximo, depois ali o seu coração fica quentinho, na hora. O Ademir sempre fez no silêncio, assim, ele não precisa, né? Isso. Era um movimento interno deles, que a gente ia sabendo e tal. E aí a gente começa a perceber, eu falei, caramba, a gente doou 1.200 cestas básicas, cara. É muita coisa. Eu falei, caramba, então assim, eu entendi que a assessoria... Esse papel era importante nosso também. E aí eu sempre eu preciso fazer um trabalho social, Eu falei, é simples. Eu não estou doando nada, eu só estou, galera... Conectando pessoas. Exato, conectando pessoas. Galera, eles estão precisando. Então, no Natal, a gente sempre dá, no Dia das Crianças, enfim. E aí depois eu penso, essas crianças, elas estão aqui e elas não têm... Eles vão para a escola, voltam, ficam na rua. Ficam lá na rua, sentadas, sem atividade, não tem nenhuma atividade. Ou sozinho em casa, perigoso. Aí a gente fez a primeira corrida infantil para essas crianças lá do bairro da Tia Cris, que a gente juntou 240 crianças. Nossa. E a Tia Cris falou, tá vendo aqueles meninos ali, aqueles 15 que estão ali? Eu falei, sei, os moleques tudo máximo 10 anos de idade. Sabe qual que é o trabalho deles? Eu falei, trabalho não era nem para estar trabalhando, né? Eles pegam o ônibus de manhã, porque é tudo de filho de mãe solteira, né? A mãe trabalha, não sei o quê. Pegam o ônibus, vão lá para a região do Ibirapuera, fica vendendo bala no farol. Então os moleques, assim, saem da periferia, pegam ônibus, estão trabalhando com 10 anos de idade. Então, quando eu vi os moleques na corrida, eu falei, que legal, já foi feito o trabalho. Porque assim, quando eu comecei,
lá atrás, que eu tive uma referência, que eu ganhei minha primeira medalha em Perus, e eu falei, porra, é isso que eu quero? Eu falei, eu quero criar uma referência para esses moleques também. Pô, hoje eu posso. Sim. Eu falo com uma e marca, você falo é com a outro. referência deles. Isso. Né? Eles olham, eles se enxergam, eles conseguem olhar para você e falar, ele é muito parecido comigo. Eu vim daqui, eu saí daqui. Eu saí daqui, minha história é essa. E aí chega agora Milagres, né? Enfim, que a gente fez esse trabalho também lá em Milagres, porque a gente foi para Milagres, né? E a gente correu ali, né? E o que a gente viu lá em Milagres? Meu Deus a gente do céu. viu uma quantidade de criança na Ao rua. mesmo tempo que você tá num paraíso de lugar, né? Na rua de trás você vê ali que é bem carente, né, a população. Exato, população carente, uma área que vive basicamente da pesca. E turismo, né? O turismo, a pesca e... Casamento. Os casamentos que estão crescendo lá, mas a ideia é essa, é entender que a assessoria e que a gente, com pouco, e o que eu entendi, que as pessoas querem ajudar. Entendeu? Sim. Elas só não sabem como. Então, quando você fala assim, ó, Edu, que você tá comigo direto, né? Porra, estamos treinando, Edu, tô precisando de R$100, cara, para ajudar uma criança. As pessoas não pensam. Agora o que a gente fez? Eu falei, galera, a gente vai fazer a corrida para 200. Aí a menina falou, Ademir, tem 300. Falei, ó, tem 300 crianças. Eu fiz o cálculo que um kit custaria R$100 cada kit. Então eu falei, galera, cada um apadrinha uma criança no mínimo. Sim. Apadrinha uma criança aí que a gente tem 600 pessoas, a gente vai conseguir. Precisamos conseguir. Sim. E aí as marcas, a Olímpicos ajudou muito, né? Doando os tênis, ajudando com as camisetas. E acabou que a gente conseguiu o dinheiro para conseguir fazer esse evento numa corrida que tinha kit, com camiseta, com escova de dente, pasta de dente, número de peito, com algum brinde, porque as crianças não tinham tênis. Isso. E a medalha? E aí, no dia da corrida, elas ganharam a medalha e ganharam vários brindes doados, né? Só da Olímpicos foram mais de 40 tênis e enfim. Então a gente saiu de lá com a galera tipo assim, obrigado por vocês terem vindo, porque a gente nunca teve isso. As crianças não sabiam como que era a corrida. Precisava Viram ensinar. a gente passando por lá, mas não sabia, precisa ensinar, vai até ali, corre. Pode cortar no meio? Não, tem que vir até aqui, vir até ali. Então, essa referência é um ponto e a gente, enfim, a ideia é que a gente continue e aumente isso. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!